sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Se você está curtindo os conteúdos que a gente está compartilhando aqui, inscreva-se no canal, dá aquele triplo C, curta, comenta e compartilha. O nosso convidado de hoje é pastor sênior da Igreja Batista Atitude, o que já entrega quem é, né? Ele é pastor lá há 18 anos, é escritor, teólogo, casado com a Bianca Valandro, pai do Lucas e do Gabriel, é gestor institucional, coach, treinador de líderes, né? É isso aí. E tem muito mais coisas. É o pastor Josué Valandro Júnior. Bem-vindo ao Conversão. Ô, Priscila, seu currículo é tão bom que eu já me perdi um pouquinho. Né? Esse currículo aí o pessoal faz para botar a gente para cima. Pastor, a Igreja Batista Atitude é uma igreja relativamente jovem. Sim. Porque a gente tem igreja de 150, 200, 300 anos. Qual que é o segredo da Atitude? Nós temos 19 anos de vida, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui pastor em Patinga, na Igreja Batista do Bom Retiro, por 5 anos e meio, e há 19 anos atrás, eu cheguei lá no Rio de Janeiro. A igreja tinha 20 e poucas pessoas, reunia numa escola municipal muito precária, muito suja. Desses 20 e poucas pessoas, morava na Barra da Tijuca mesmo, uma família, 2 famílias, e mais uma senhora. O restante morava numa comunidade carente e mais um casal que morava em outro bairro. Então, não tinha a cultura da Barra da Tijuca, que é uma zona nobre do Rio de Janeiro. A gente não tinha recurso, a gente não tinha instrumentos, a gente não tinha local, a gente não tinha nada, reunia num lugar precário. O que a gente tinha? Primeiro, a gente tinha uma visão. Se você pegar o primeiro culto meu na Atitude, tudo que está acontecendo, eu falei naquele culto. Naquele primeiro momento já ganhou o nome de Atitude? Não, o nome era Igreja Batista Central da Barra, porque essa igreja, na verdade, ela tinha sido iniciada por um missionário americano. E ele depois se desligou da igreja, porque a junta missionária que o enviou pediu para ele voltar para os Estados Unidos, e a igreja foi se fragilizando, o pessoal saindo, não tinha pastor, não tinha templo, né? Não tinha nada. Então, eu assumi essa igreja. Primeiro culto eu anunciei. Falei, olha, a gente vai ter programa de televisão, programa de rádio, a gente vai ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro e tal. E eu fui falando tanta coisa que até eu fiquei assim, cara... Veio de Deus? Será que era para falar isso? Depois eu vi que realmente era uma voz profética. A gente estava vivendo um momento em que eu fui tomado pelo Espírito Santo, porque era impossível acontecer, humanamente falando, tudo aquilo que aconteceu. E aí a gente tinha uma visão. Qual era a visão? A visão se dividia em 2 pedaços. O primeiro pedaço, a gente trabalha com células. Certo. A gente trabalha com grupos de convivência. A gente acreditava nos relacionamentos. Segundo, eu tinha um projeto de família muito forte. Nossa igreja hoje é uma potência em formação de liderança de família, curso de família, apoio à família. Então, essas 2 vertentes eram muito nítidas. Um terceiro segredo é que você precisa ter uma comunicação que interaja com a comunidade onde você está. E graças a Deus, Deus me permitiu ter uma conexão. As pessoas falavam bem. Vai lá no culto, pastor pregou, eu gostei muito, vai lá. Então, começou o boca a boca e eu incentivava isso. Já havia redes sociais como hoje a gente não usa? Tinha não, rede ainda social, não, né? 19 anos atrás, não. Não, nada disso, era boca a boca mesmo. Né? E como é que saiu desse lugar para uma estrutura tão diferenciada? Quando a gente começou a ter um pouquinho de dinheiro, muito pouco, eu fiz um evento num shopping. No shopping não, num hotel. Cheguei no hotel, aí o pessoal estava feliz, lugar bonitinho e tal. Falei, pessoal, bonito aqui, né? Seria bom se a gente reunisse aqui? Porque eles não sabiam que eu estava mal intencionado. Muito bem, né? Seria bom, porque senão eles iam fazer conta do dinheiro. Uhum. Quando todo mundo falou que seria bom, eu fui lá no gerente e negociei. Pelos próximos 3 meses. Falei, vai ser aqui o culto. Aqui. Aí ia ter que entrar o dinheiro. Ia ter que entrar, porque não tinha. Não tinha. E já tinha um compromisso, né? E nós fomos, eu anunciei no final da programação do evento especial, olha, a partir de hoje a gente não volta mais para a escola municipal. A gente vai se reunir aqui. Eles vibraram.
vibraram. Mas apavoraram também. E, ao mesmo tempo, os mais lúcidos sobre a realidade financeira da igreja falaram, meu Deus, que passo de fé é esse? Então, um outro ingrediente fundamental da igreja foi justamente esse, passos de fé. Passos de fé. Você precisa ter uma visão extraordinária para a sua igreja e você precisa, de alguma maneira, fazer as pessoas acreditarem nessa visão. Se você chegar na igreja hoje e falar assim, olha, o pastor Josué, ele está pensando em construir uma ponte que vai ligar a Barra da Tijuca até a igreja de Getsêmani, porque ele quer ir lá mais vezes. Olha, está arriscado alguém falar assim, olha, se o pastor José falou, vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Aleluia. Porque a visibilidade das coisas que Deus foi fazendo fez as pessoas pararem de duvidar. Falou, nossa, o que foi anunciado aconteceu, anunciou, aconteceu. Por que agora, ao ser anunciado, eu vou duvidar? Vai duvidar. Né? Amém. Hoje nós temos um patrimônio de muitos milhões de reais em prédio, né? Prédio. Nosso prédio, nosso terreno, nós temos uma área de 16 mil metros quadrados na Barra da Tijuca. Temos uma comunidade terapêutica para 120 homens, são quartos, 3 homens por quarto, cada quarto com 3 caminhas, cada um com seu armário com chave, blindex no banheiro. A gente tem academia lá. Está super estruturado. Super estruturado. Como é que você consegue que num lugar como o Rio de Janeiro, com tantos atrativos seculares, o povo seja tão comprometido com a vida da igreja? Na verdade, uma coisa que a gente aprende muito com a vida de José é o valor da excelência, né? O José, ele era o queridinho do papai, se torna um escravo, né? Verdade. Vai trabalhar na casa de Potifar e, de repente, ele se destaca. E tinha gente que já estava lá há muitos anos. E ele se torna lá o responsável pela fazenda do Potifar. Depois ele é mal falado por uma mulher que, na verdade, queria ter relacionamento indevido com ele. E ele vai parar numa prisão. Chega lá, o que ele faz? Excelência novamente. Ele limpa tudo, organiza tudo. O carcereiro dá a chave da prisão na mão dele. Fala, cuida aí. Onde ele chega, ele é o cara. Onde ele chega, quer dizer, o diferencial da atitude é a excelência. A excelência. Da última vez que eu te ouvi, você falou muito do louvor na atitude, a questão da palavra. O culto tem quanto tempo, mais ou menos, de duração? A gente se programa para ter 1h30. Quer dizer, relativamente curto. Culto mas enxuto. Costuma levar 1h45. Hoje, 15 minutos nem atrasa, é tolerância, né? Vale super. O culto mais curto tem muitos atrativos, tudo ali tem que ser com excelência? A questão é a seguinte, a gente tinha 2 cultos. Certo. Nosso ambiente cabe 4.000 pessoas. Ok. Nós tínhamos a membresia hoje? A membresia hoje, geral, 23.000 pessoas, na sede 13.500. Ou seja, a membresia inteira não comporta no tempo. Então, qual o segredo? O que acontece? Cada vez que eu abro uma igreja no Rio de Janeiro, uma parte da nossa membresia da sede vai para lá. Vai para lá. Vai para Bangu, Valqueire, Campo Grande, Santa Cruz. Sente-se bem com isso? Prepara a liderança para isso? Me sinto muito bem. Senão, já estaríamos abarrotados na sede, talvez num quarto culto, e eu não estaria evangelizando de perto as pessoas que moram nos outros bairros. Então, sua visão realmente tem a ver com células, né? Se fosse a vaidade de falar assim, eu quero falar para 20 mil, aí realmente estaria falando para 20 mil. Inchaço, né? Ia crescer templo, espaço Falaria físico. para 20 mil, mas não teria 23 mil. Ou seja, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas eu não teria alcançado, que só alcancei porque estou espalhado. Certo. Né? Nunca uma igreja de 20.000 pessoas vai fazer mais do que 10 igrejas de 2.000 pessoas. Com certeza. Tá certo? Uhum. Quando eu falo 2.000 pessoas, é porque eu estou falando de uma igreja que tem um porte também. Porque se você falar para mim, uma igreja de 2.000 pessoas e 10 igrejas de 200 pessoas é a mesma coisa, não é. Porque ela ainda não atingiu um ponto em que ela tem uma solidez econômica, uma solidez de liderança, uma solidez de visão, uma solidez de estrutura física que possa lhe permitir sonhar mais alto nos seus projetos. Então, a qualidade do que a gente faz é muito grande. Nós fizemos um espaço agora de Natal lá na igreja, que o Barra Shopping não fez igual. O espaço lá do melhor shopping, mais caro, lá que é o Village Mall, lá na Barra da Tijuca, eles perdem para a gente. Eles perdem todo mundo está indo ver. Todas as crianças, as famílias vão lá para ver, para tirar foto.
Então tá lindíssimo. Tá certo? A gente tem que mostrar essas imagens. Entendeu? É coisa linda, é coisa incrível. E de onde surgiu a ideia? Seja honesto. Deus que dá, né? Eu fiquei pensando assim, falei, cara, como é que eu faço para nesse final de ano as pessoas deixarem de ir para o colo do Papai Noel para ir para o colo de Jesus? Opa, essa foi o cerne da coisa. Como é que eu faço para eles terem vontade de, ao invés de ir ao shopping gastar o dinheiro lá, vir aqui na igreja e ainda curtirem a igreja e ainda lancharem aqui na igreja? E aí eu chamei meu grupo, né, minha equipe, falei, olha, eu quero isso, isso e isso. Só que eles foram muito melhores do que eu, eles fizeram muito melhor do que eu imaginava. Ficou um espaço surreal. Então, a atitude prima pela excelência. No louvor, na palavra, nesse espaço para o Natal. Tudo que vocês vão fazer tem essa visão de fazer o melhor para o Senhor. Inclusive, essa é uma visão que para muita gente é difícil, Priscila, sabe por quê? Porque muita gente, quando pensa em igreja, consegue pegar empresa e colocar muito distante. E eu não vejo assim. Eu vejo que a igreja é além da empresa. Certo. Então, a excelência da empresa é o mínimo para atingir o nível que a igreja precisa. Eu não posso achar que igreja é uma coisa e empresa é outra. Não, tudo que você tem de gestão de pessoas, tudo que você tem de aprimoramento, tudo que você tem de potencial para a formação de times, motivação das pessoas, inteligência emocional, tudo que você puder fazer na área administrativa, na área de potencialização de empresa, está na Bíblia. O grande manual é a Bíblia, é a Bíblia. É a palavra. É a palavra. Então, a igreja tem que ser além da empresa. E não dizer que a igreja tem que ficar aquém da empresa. Pensando assim, a igreja trabalha com bastante voluntários? Muito disponíveis, à vontade, felizes? Muito. Nossa. Nossa. E eles gostam? Olha só. A gente faz uma coisa lá bem legal. A gente tem lá uma festa da honra. É o Dia da Honra. Dia da Honra. Foi semana passada. No Dia da Honra, eu coloco tudo quanto é brinquedo que você imaginar e os servos que trabalharam o ano inteiro levam seus filhos. Oh, então funciona. A molecada joga, pula, tem pula-pula, tem piscina de bolinha, tem não sei o que lá. E os pais, eu tenho animador de festa, DJ, e eles se divertem, brincam, a gente honra eles. Tem comida, pipoca, algodão doce, um monte de coisa. E é apenas um dia, mas esse dia representa a atmosfera que a gente quer criar na igreja, que é uma atmosfera de reconhecimento de que, às vezes, o pastor Josué é mais lembrado, ou o pastor A, o pastor B, ou o líder do ministério de louvor da igreja são mais lembrados, mas, na verdade, quem faz aquela história são os servos que ali estão. Né? Isso é o diferencial, né? E eu vou passar. Eu não vou ser pastor da Igreja Atitude o resto da vida. E eu falo isso, quando eu falo isso, eles ficam até tristes. Mas é uma verdade. Tem muito claro que tem que deixar um legado, mas que não é eterno, né? Tem que Você caminhar. não é eterno. Tem que caminhar. E tem mais uma coisa que é importante. No início da Atitude, você me perguntou, quem fazia tudo? Eu cruzava a bola na área, eu corria para cabecear e apitava o gol. Então, você tem que fazer tudo. Depois de um tempo, você tem como já delegar algumas coisas. No final da minha vida, eu quero estar fazendo só aquilo que é extremamente estratégico. Porque a parte tática, a parte gerencial e a parte operacional, tem gente capacitada de altíssimo nível que faz acontecer sem mim. Então, esse é o alvo da Atitude, eu trabalho em função disso o tempo inteiro. Isso foi uma coisa interessante, porque há uns 2 meses, Rick Warren entregou a igreja. Agora, nesse domingo, dia 11, Márcio Valadão, depois de 50 anos à frente da Batista da Lagoinha, entregou. Você tem como visão, como meta de que tem que deixar tudo estruturado, tudo bem planejado, mas tem um momento de passar o bastão. Eu já tenho um planejamento de quando que eu faço transição de uma parte e quando que eu faço uma transição da maior parte. Então, todo pastor deveria ter um planejamento estratégico. Se eu não disser para mim mesmo que uma hora eu vou ter que parar, vai ser difícil eu parar. Com certeza. Porque a gente quer servir, a gente quer trabalhar, a gente ama o povo. Estar no altar
É uma alegria muito É grande. um privilégio, né? Tá certo? Então, não é que eu vou parar de tudo. O pastor Jorge vai parar de tudo? Como? Nunca, Ele né? morre. Ele morre, com certeza. Mas é a questão de eu fazer só o que eu Tenho condições de tenho fazer, condições de fazer com excelência. Isso. E eu vou passar etapas que a Priscila vai fazer, que o João vai fazer, que o Carlos vai fazer, que o pastor A, B e C vão fazer, e vai ser melhor do que eu fazendo. Amém. No seu Instagram eu li uma frase. O motivado vence o inteligente. É minha essa frase. Oh, É eu li minha. lá, é sua mesmo. Me É conta, minha. por que É a que- regra da minha vida. Conta um pouquinho. Eu sempre fui o melhor aluno da sala. E todo mundo achava que eu era o mais inteligente. Opa, Mas eu não era o mais inteligente. Não era? Não. Eu era inteligente, mas eu não era o mais inteligente. É que na véspera das provas, se eu tivesse que estudar até de noite, sem minha mãe falar nada, você estudava. eu estudava a matéria toda. Até que se tivesse de madrugada, tivesse que tomar Coca-Cola com café, Pra eu ficar tomava acordado. para ficar acordado, eu tomava. Já era meu. Eu queria ser o melhor. Então, eu criava uma intensidade. Quando eu diminuí essa intensidade, confiando só na minha inteligência, foi quando eu entrei para a faculdade, porque meu pré-vestibular foi muito pesado, eu caí meu rendimento sensivelmente. Eu falei, opa, a minha inteligência não é suficiente. O que faz o meu diferencial é a minha motivação. Então, quando alguém fala, o pastor tal sabe mais que você. Sabe. Sabe? O pastor tal, ele fez o curso que você não fez. Uhum. O pastor tal, ele tem uma visão que você não tem. Uhum. O pastor tal é mais motivado que você. Aí nós vamos discutir. Então, o motivado faz mais que o Aí nós vamos inteligente. discutir. Será que ele é mesmo? Será que ele é mesmo? Pastor Paulo Canuto, quando esteve aqui, falou uma coisa que, ouvindo você falar, eu também estou pensando. Ele disse que a igreja é reflexo do seu líder titular. Então, essa busca da atitude por excelência começa no modelo de liderança que ele segue, né? Olha, eu tenho líderes que trabalham comigo hoje que ninguém os conhecia no Brasil. Hoje, eles percorrem o Brasil treinando pessoas. Amém. Por quê? Porque eles se tornaram referência. Mas eles se tornaram referência por quê? Porque eu xinguei. Né? Xinguei não é palavrão não, tá, gente? Não é palavrão não. Eu falei, não está o melhor, não é a melhor maneira, você pode mais. Isso aqui. Não, isso é a ideia sua, isso aí não funciona não. Até agora não deu certo. Repensa isso aí. E aí, na hora, dá raiva. Eita. Mas ele se reinventa. Ele se reinventa. Então, hoje, eles estão fazendo a diferença, nosso Ministério Kids. Nós temos uma área de inclusão na igreja, Priscila, que é um dos meus maiores orgulhos hoje. Nós temos mais de, acho que são 140 ou 144 famílias de crianças com síndrome de Down, autismo, com alguma necessidade especial. Nós temos um ministério incrível para atender essas crianças. Então o pai se sente acolhido, o filho fala, eu vou para a minha igreja. O autista, domingo, você não deixa ele em casa, não. Porque ele quer ir para a igreja. Ele vai cultuar. Amém. Num ambiente dele, do jeito dele, com uma estrutura formatada para ele. Então, como é que eu não vou ter orgulho desse povo que faz isso? Fui eu que fiz? Não. Foram eles. Eu estou lá, como? Impulsionando, motivando, dizendo, você quer que eu dê quanto de 0 a 10 para isso aí que você fez hoje? Melhor nem te dar nota hoje, Melhor não. não dar nota, não. Eu acho que hoje você não passa, não. Tá bom, vou fazer de novo. Agora legal. foi 9, hein? Bom, a gente tinha que ficar conversando muito tempo, mas para terminar, dá uma palhinha. Como é que foi sua conversão? Minha conversão. Filho de pastor batista, homem de um temor absurdo, homem de um fervor espiritual alucinante, homem de oração. E eu tive uma das maiores... Falar de pai é brabo, né? Eu também acho. Então, uma das maiores referências de temor e simplicidade. E não é fácil ser pastor, ainda mais dentro de uma estrutura de algumas igrejas congregacionais, onde o pastor tem que interagir na liderança com tantas opiniões
É tanta gente com tanta opinião que no final fica difícil até você liderar. E eu sempre tive essa referência em casa, fui ouvindo o evangelho, meu pai fazia culto doméstico comigo, e quando eu estava com 7 para 8 anos, eu num culto, meu pai faz o apelo, eu fico assim, tal, mexido, e aí teve uma vigília. E naquela vigília de oração na igreja, eu me quebrando diante de Deus, sou tomado pelo Espírito Santo, vou no gabinete do meu pai estava no gabinete fazendo aconselhamento, e eu vou no gabinete e falo para ele: pai, se eu morresse até hoje eu podia ir para o inferno, mas se eu morrer hoje eu vou para o céu. Meu pai se ajoelha comigo ali, 7 para 8 anos, e foi quando eu me batizei com 8 anos. Então foi uma experiência, continuei sendo um menino, arteiro, bagunceiro, mas sabia que existia algo a mais em mim, era o Espírito Santo de Deus. Foi assim. Amém. Glória a Deus. Então esse foi o Josué Valandro Júnior, o esposo da Bianca, o pai do Gabriel e do Lucas. Se você está curtindo os conteúdos, se inscreva no canal da TV Jet. E até a próxima. Se você quiser me seguir, Josué Valandro JR. Estou lá no Instagram.